queridos hermanos y hermanas, mis amados amigos, amigas, todos los que me ven en este momento por este medio. Quiero saludarles a todos en el grandioso amor de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos a este canal, palabra sencilla y pura. Si está suscrito, muchas gracias. Si no, le invito a que suscríbete, también comparta con sus redes sociales. Y bueno, si quiere ser notificado siempre que subimos un nuevo video, un nuevo mensaje, clica en la campanita y será notificado todas las veces, ¿ok? Que Dios le bendiga. Es un gran placer una vez más reunirme aquí con ustedes para juntos reflexionarnos en la palabra del Señor Jesucristo. Bien, la palabra que leeremos en este primer momento se encuentra en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Puede buscar, encontrar ahí en tu Biblia, si quiera, sea tu Biblia digital o impresa, en versículo 22 al versículo 26. Ok, vamos a la lectura. El texto dice respecto a la curación que Jesucristo operó en la vida de un hombre ciego. Este hombre ciego fue bendecido por Jesús en aquel día. Pero claro que hubo mucho más que una curación, que un milagro. Hubo enseñanzas. Y es de esto que quiero hablar contigo. Jesús cuspió en los ojos de este hombre. Jesús cuspió en los ojos del ciego y lo sanó. Parece raro, ¿cierto? Bueno, hablemos de esto. Verso 22 al 26, queridos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a pasar estos próximos minutos, quizás media hora, un poco más, reflexionando en esta palabra que leímos. Y también vamos nos asociar a algunos otros textos bíblicos para darnos una idea, una comprensión un poco más amplia. Evidentemente, no podremos agotar este texto en algunos minutos o en algunas horas de estudio. La palabra de Dios es mucho más profunda que esto, pero deseo mucho con la ayuda del Espíritu Santo que juntos aquí en este momento crezcamos un poco más en esta palabra. Incluso, queridos amigos, mis hermanos, porque basado en textos bíblicos como este, es que muchas personas enseñan y hacen cosas muy raras que avergonzan el Evangelio de Cristo, que mancha el buena imagen del Evangelio de Cristo a los ojos y a la mente de las personas del mundo que no entienden, que no comprenden. Por ejemplo, hay personas enseñando a otras personas algunas
coisas muito estranhas, utilizando objetos, elementos, para supuestamente realizar milagros. E dizem, pero Jesus cuspiu em los ojos de cego. Em outro cego, Jesus hizo lodo com cuspe e terra e passou em seus ojos. As pessoas traíam outras pessoas e a sombra de los apóstolos los sanavam. E por estes textos bíblicos, queridos, ser mal interpretado, seja sem maldade ou a propósito, há pessoas que usam estas coisas e lo distorciona, lo cambia de su sentido real para enseñar a la gente y lamentablemente algunos para ganar dinero, para atraer la atención de la gente. Por isso empiezan a vender lenços ungidos, a ungir fotos. Jesús enseñó que el pastor unge con aceite al enfermo, a la persona enferma, al enfermo, no a la enfermedad. E aí as pessoas começam a ungir foto, começam a ungir auto, a ungir casa, a vender lenço ungido, a vender objetos ungidos, supuestamente. Esses objetos têm poder de espantar o mal, de atrair o bueno, e isso todo, queridos, existe uma verdade. Isto se chama hechiceria. Sim, a diferença é que poderíamos dar um título, um nome contextualizado. Isto é hechiceria gospel. Hechiceria cristiana, porque não tem nada a ver com Cristo isto. Por isso é hechiceria. Então, quero aclarar isto para vocês, que nadie saia por aí passando saliva nos olhos de cegos, vendendo objetos para os membros da igreja, e os membros da igreja compram uma rosa roja, dizendo, esta rosa tem poder porque está ungida, este lenço tem poder, levando para casa um pouquinho de sal ungido, um frasco com vários elementos que dizem que vai trazer prosperidade, e creyentes cristianos ponendo alguns objetos colgados em sua porta para espantar o mal. E eu me pergunto, e Jesucristo, para que sirve? Para que sirve Jesus? Se Jesus não é suficiente para nós outros, se necessitamos objetos, elementos, coisas ungidas, onde está nossa fé? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? Cuidado, yo soy pastor, yo sé, pero hay muchos también que, siendo pastores, han engañado multitudes. No sé si por maldad, si por intención propia de ganar plata, de atraer a la gente, o porque también están engañados. Cabe a Dios juzgar. A mim cabe alertar, de fazer um alerta, de exortar. Cuidado com isto, cuidado. Este texto mismo é um de los utilizados para justificar erróneamente estas práticas raras que eu denomino de hechiceria gospel. ¿Ok? Queridos, Jesucristo atravessa o grande lago de Genesaré junto a seus discípulos e chega em Betsaida. Betsaida é uma das cidades chamada por Jesucristo de cidades impertinentes, rebeldes e duras de coração. Por exemplo, em Mateus, querido, em Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 20 ao 24, Jesucristo hace uma dura repreensão contra Betsaida e contra Corazim. E óbvio, existiam outras cidades. Jesucristo chega ao ponto de dizer
estas ciudades eram pior que Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo e azufre. Deus disse que em juízo final ele será mais severo, mais duro, mais pesado com esta cidade que foi com Sodoma e Gomorra. Terrível. E qual era o pecado deste povo, queridos? Eles veiam e não percebia, escutava, pero não entendia, tapava o coração. Mira, queridos, vuelve, se tu está com sua Bíblia impressa, vuelve uma página. Se tu está digital, vuelve um pouquinho aí. Jesucristo, ele disse assim, no mesmo capítulo, aqui mesmo, em Marcos 8, versículo 14: haviam olvidado de trazer pão e não tinham sino um pão consigo em la barca. E ele les mandou dizendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseus e de la levadura de Herodes. E discutiam entre si os discípulos, dizendo: es porque não trajimos pão, que ele está falando isto. E entendiendo-lo, Jesus les dijo: que discutis porque não teneis pão? Não entendeis nem compreendeis? Aún teneis endurecido vuestro coração? Jesus está falando a los discípulos, queridos. Não compreendeis? Não entendeis nada? Aún teneis endurecido vuestro coração? Teniendo ojos, não veis? Teniendo ouídos, não oís? E não recordais? Queridos, quando parti los 5 panes entre 5,000, quantas cestas llenas de los pedaços recorristes? E eles dijeron 12. E quando los 7 panes entre 4,000, quantas canastas llenas de los pedaços recorristes? E eles dijeron 7. E les dijo Jesús: como aún não entendeis? Por quê, queridos? Em texto anterior, versículo 11 a 13, os fariseus demandam Jesus, exigindo que Jesus hiciera señales, milagros, para provar que era Jesus. Vinieron entonces, verso 11 a 13, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Este es el motivo. Y gimiendo en su espíritu, Jesús estaba gimiendo en su espíritu, querido. Dijo: tu haces ideia, compreendes esta declaração? Jesus gemió, estava gemindo por dentro al escuchar estas coisas, por todo que Jesus já havia demonstrado, hecho. Aún le exigiam señales para provar que era el Hijo de Dios. Y gemindo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Aí daí empezó aquela discussão entre Jesús y sus discípulos dentro de la barca. Y Jesús les tirando la oreja: ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, no escuchan. Queridos, lamentavelmente não é muito diferente em nossos dias. Quantas pessoas que dizem crer em Jesus, que se declaram a si mesmas seguidores de Jesus, pero vivem todo o tempo metendo Jesus a la prueba, dizendo: Jesus, se estás comigo, hace tal coisa. Jesus, se tu realmente está aqui, hace tal coisa.
Señor, si tú existes realmente, hace esto, hace aquello, hace el otro. Ah, queridos, não têm olhos para ver, não têm ouvidos para ouvir, seus corações seguem duros, questionando, dudando, metendo Jesus à la prueba. Jesus aún tem que provar a ti que ele é filho de Deus. Já não tem o suficiente para crer em Jesus, não importa as circunstâncias. Já não tem o suficiente, já não viu, já não escutou, já não entende, já não conhece o suficiente para crer em Jesus e confiar em Jesus, não importa a circunstância, se Ele hace o que quer, se não hace o que tu queres, se Jesus te aprova ou te desaprova, já não tem o suficiente para crer em Ele, para confiar em Ele, para respeitá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para segui-lo onde quiera. Então chegaram a Betsaida. Jesus entrou na barca e disse: vamos, discípulos, vamos. Já não quero falar com estes homens. Os fariseus que lo provavam, que lo tentavam, que exigia señales. Jesus já havia hecho tanto. E dentro da barca, Jesucristo disse a seus discípulos: cuidado, meus amigos, cuidado com a levadura de los fariseus. Jesus está falando deste pecado de la incredulidade, queridos, de dudar de Jesus. Este pecado los levaria à condenação eterna, porque aquele que não crê em Jesus já está condenado. Sim. A única forma de livrar-se desta condenação é crer em Jesus. Isto está aqui mesmo no Evangelho de Marcos. Abro aqui parênteses. O Evangelho de Marcos, escrito obviamente por Marcos, e Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não foi dos apóstolos, pero Marcos, ele recorreu as informações deste livro quase totalmente do apóstolo Pedro. Pedro foi dos discípulos de Jesus e Pedro tem propósito. Este livro tem uma lógica sequencial. E quando chega ao final deste livro, queridos, então encontramos aqui uma conclusão tremenda. Em el capítulo 16 de Marcos, último capítulo, se queira ver em tu Bíblia, ok? A palavra de Jesus disse assim: Jesus dijo a seus discípulos: ide por todo el mundo e predicar o evangelho a toda criatura. El que creyere e for bautizado será salvo, mas el que não creyere será condenado. Então, queridos, a incredulidade de los fariseus los condena. E Jesus está falando a seus discípulos: cuidado ustedes também, que ustedes não dudem do Hijo de Deus, que ustedes não dudem da palavra de Deus, que ustedes não sejam o tipo de creyente que depende de señal, de milagro a todo rato para que siga firmes. Que ustedes não estejam metendo Deus à prova todo o tempo, questionando, dudando e dizendo estas loucuras: Senhor, se eres mesmo real, se realmente existe, se estás comigo realmente, hace isto, haga aquilo. Não, Jesus está dizendo: discípulos meus, cuidado, não sejam contaminados por esta incredulidade dos fariseus. Isto é malo, é peligroso e isto levará a ustedes à condenação. E os discípulos não entenderam nada e começaram a falar: é porque não trajimos pão. Ele está falando de levadura com harina, transforma em pão. Os discípulos estavam tapados, queridos. Tinham ouvidos e não ouviam, olhos e não veiam. Esta foi uma exortação que Jesucristo utiliza, uma palavra que havia sido proferida por el profeta Isaías. Deus falou a seu povo desde a antiguidade por meio de los profetas. Jesus está reproduzindo esta exortação a seus discípulos. Seus discípulos aún estavam em estágio de imadurez e já deveriam haver madurado há rato.
Jesus já está caminhando, querido, para os tempos finais de seu ministério na terra, antes de sua muerte. Ele já vai começar a falar de sua muerte e os discípulos aún estão como creyentes niños, não maduram nunca. Aqueles creyentes, queridos, que não trabalham, pero que dão muito trabalho, que dudam, que não crescem, que não amadurecem, que necessitam toda a vida de leite materno, de uma leite finita, e não comem comida sólida. Que quando escutam de pastor uma palavra mais concreta, mais sólida, mais contundente, ao invés de dar glória a Deus, não, se põe todo allí enojadito com pastor, porque pastor está predicando para me afetar, para pegar em mi caio. Cuidado, por amor de Deus, madurece, cresce. Não puedes ouvir uma palavra mais firme que já vuelva a casa todo lleno de dolor, como um niño llorón, resmungón. Quando escute um mensagem dulce, tu és bueno, hermano, tu és bueno, tu puedes, Deus está contigo. Aí vai a casa, uau, que pastor bueno, que mensagem poderoso. Pero, por favor, queridos, os mensagens mais contundentes, mais fuertes, que penetram como uma espada que corta de los dois lados no interior, estes são os que produzem crescimento. Muitas vezes estamos acostumados a comer coisas que nos hacen engordar espiritualmente, pero não nos dá saúde espiritualmente. Então, cuidado com a levadura de los fariseus, que hará a ustedes parecer cristiano, pero em verdade não ser cristiano. Parecer seguidor de Cristo, pero em verdade não ser seguidor de Cristo. Dê mais valor à palavra de Jesus. Vamos ao texto. Hasta agora só hicimos a introdução. Jesus chegou em Betsaida com seus discípulos. E al tiro já trajeron, queridos, um cego. Trajeron um cego. Bueno, por lo menos alguém allí creía que Jesus poderia hacer alguma coisa por este pobre homem. Ojalá, queridos, que cada cristiano, que cada um de nós outros, que se tu e eu tivermos esta atitude de trazer alguém para Jesus. O problema é que nós outras vezes queremos ensinar a Jesus como trabalhar. Trajeron este cego a Jesus e lhe rogaram que lhe tocasse. Jesus não vai fazer a coisa da maneira que queremos, como dissemos, Jesus, haga isto, Senhor, assim, 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 Jesus. Não, tão solamente entrega ao Senhor tu causa. Jesus sabe como fazer. Aqui, Jesucristo com carinho, com amor, como sempre, com ternura, com dulzor em seu coração. Jesucristo surpreende a la gente toda, queridos. Os amigos deste cego, el cego, a seus discípulos, a la multitud. Jesucristo toma pela mano del cego. Imagina esta cena, que preciosa. Jesucristo mira este homem cego, mira a seus discípulos, se recuerda de sua conversação com eles em la barca, quando los repreendeu e disse: "Ustedes estão cegos espiritualmente, ustedes estão sordos espiritualmente". La pior cegueira, querido, não é de los ojos físicos. La pior sordez não é de los oídos físicos, sim espiritual. Ser cego espiritual, sordo espiritual, é pior que tudo. E Jesus iba a sanar não solamente este homem cego, Jesucristo iba a tratar seus discípulos aqui, queridos. Bueno, Jesucristo toma este homem de la mano. Sí, queridos. E ele sale fuera de la aldeia. Betsaida era chamada de aldeia, e aqui Marcos utiliza esta expressão, porque era muito chiquitita mesmo. Mais tarde, esta seria hecha uma grande cidade, uma cidade buena, importante,
porque hijo de Herodes iba a entrar en el tema, iba a transformar una gran ciudad. Pero en este momento Marcos lo llama de aldea. Y Jesucristo sale afuera de la aldea. Bueno, como já disse a ustedes, anteriormente Jesús havia repreendido Betsaida, Corazim, entre outras. E Jesucristo já não ia ser o milagro dentro desta cidade. Jesucristo disse: "Ustedes não verão eu realizar este milagre aqui, não." Pero, queridos, Jesucristo toma este cego e camina com ele. Não sei quanto, pero saiu afuera e foi um pouco mais alejado. E allá com ele, e eu tenho todo motivo para crer que seus discípulos estão com ele. Um pouquinho mais adelante aclaro melhor isto. Jesus foi com o homem cego, pero seus discípulos com ele. O pueblo não, quedan-se allá. O pueblo se quedaram. Seus amigos que lo trajeron se quedaram. Pero os discípulos não, estão com Jesus. Jesus está ensinando algo aqui, queridos. Permita a Jesus ensinar algo a ti. É dia de crescer um pouco mais. Mientras que escute esta palavra, cresca. Permita o Espírito Santo actuar em tu vida, meu amigo, meu amado hermano, minha irmã. Não estou aqui para entregar a ti qualquer coisa. Estou aqui para te entregar uma palavra que pueda ser utilizada por Espírito Santo para produzir crescimento em tu vida espiritual, fortalecimento em tu fé, em nome de Jesucristo, amém? Está afuera, queridos. E aí, mira que interessante, Jesucristo leva esse homem de mano. Jesus não entregou a outro, trágalo hasta afuera, não, ele toma em sua própria mão. Que experiência deste homem cego, que oportunidade tremenda. Pero é um homem parado, sabe, aquela pessoa assim, não há reação, queridos. É um homem completamente assim, parece que não tem atitude. Você já parou para observar os outros cegos que Jesus curou? Vamos ter por lo menos 7 outros casos de cegos sanados, como que eram diferentes a atitude daqueles homens. Este homem não é assim. Parece que é aquela pessoa que se o rio estiver correndo para arriba ou para abaixo, dá na mesma. Não sei, é raro. Jesus, toma este homem, vamos comigo. Ah, como me gostaria saber que conversação tiveram eles mientras caminavam. Jesus caminando a la mano com este homem cego. Que habrá dicho Jesus a este homem a lo largo deste caminho? Bueno, se quieres saber com exactitud, persevere firme hasta el final. E quando chegar em cielo, aí tu busca a árvore de la vida, conversa com Jesus, debaixo de sua sombra, tranquilito, feliz e contento, e pergunta: Jesus, que conversou você com aquele homem, aquele cego que você curou allá afuera de Betsaida? Ele vai te explicar, porque eu não posso. Vamos na continuidade. Queridos, então, allá afuera, Jesucristo cuspió, o texto diz que ele cuspió em los ojos del hombre cego. Puso la mano sobre sus ojos, por encima, e aí, queridos, perguntou se este homem veía algo. Bueno, está claro para ti e para mim que este caso especialmente muito diferente de outros casos de curação, de milagros, de sanidade que Jesus operou. Na maioria das vezes Jesus operava uma obra, sanava um enfermo, assim, um piscar de olhos, certo? Uma palavra que Jesus dizia, tudo acontecia. E o que acontece aqui? Jesus não estava com poder suficiente? Não, nada disto.
Jesus estava ensinando, querido. Mais que um milagre, Jesus Cristo aqui está ensinando uma lição de fé para cambiar a vida destes homens, de seus discípulos, para que amadureçam. Jesus nos chama que vengamos a Ele como estamos, pero que não permaneçamos como estamos. Quando nos acercamos a Jesus para servi-lo, somos como ninhos que não sabemos falar, caminhar. Se nada nos alimentar, morrimos. Se alguém não nos cambiar a roupa, nos quedamos sucios. Se alguém não nos dar uma ducha, nos seguimos sucios. Pero temos que crescer, em algum momento temos que estar restando a suelo, depois os primeiros pasitos, depois crescamos, depois aprendemos a falar, a comer solo, e hasta que nos tornamos pessoas adultas. Jesus quer que seus discípulos cresçam. Sim. E aí, queridos, ele pergunta: vê algo? Este homem, mirando, responde a Jesus: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, queridos, esta declaração deste homem nos hace pensar, nos hace creer que este homem não era ciego de nascimento. Provavelmente se quedou cego por alguma razão, porque este homem sabia o que era, como eram os homens, como eram os árboles. Ele teria uma imagem em sua cabeça, ele teria muito bem delineado em sua mente, sua memória, a forma de homens e a forma de árbol. E neste momento, neste passo, porque Jesus já deu alguns passos para realizar este milagre. Primeiro, Jesus Cristo sequer respondeu, ele não contestou o que dizem os amigos do cego. Jesus toca nesse homem. Jesus não, sencillamente não conversou com eles. Jesus tomou este homem de mão e saiu, queridos. Assim, é um passo. Jesus sabe o que faz. Não necessita que nadie lo ensine. Jesus Cristo, querido, camina com sua mão na mão deste homem. Jesus está ensinando coisas. Este milagre teve vários passos. É um processo. E muitas vezes nós queremos algo para aqui e agora, neste exato minuto. E Jesus Cristo, em verdade, quer nos submeter a um processo, a passos importantes que não podemos saltar, temos que cumprir algumas vezes. Porque aqui, queridos, mais importante que um milagre, era importante que aprender algo a estas pessoas, estes seguidores de Jesus. Às vezes tu está aí gritando, tu gasta todo o seu tempo de sua vida, toda a tua oração, toda a oração que haces só pedindo: Jesus, quero este milagre, este milagre, este milagre. Pero já paraste para pensar que Jesus quizás está querendo dar outra coisa para ti? Quizás mais importante que este milagre que está pedindo, tu tens que aprender algo em tu vida. Jesus quer que tu deje de ser este niño llorón, manhoso. Qualquer cosita que passa, já se põe aí emburrado e se vai a seu rincão, a aislar-se, reclamar, chorar e desistir de todo, de la vida, de la fé, de la iglesia, de la comunión de los hermanos, desistir de sus sueños, de su carrera, de su ministerio, de su esto, de su aquello, de su otro. ¿Qué pasa? ¿Ya paraste para pensar? Si no, piénselo ahora. Quizás hay algo más urgente que Jesucristo quiere dar a ti, pero tus oídos estão tapados, tus ojos estão cegos. Tu tienes ojos e não vê, tienes oídos e não escucha. Jesus está ensinando algo a seus discípulos. Agora, por que este homem está vendo homens? Recuerda que dijo há um rato atrás que seus discípulos o acompanharam. Jesucristo deixou todo o povo por allá e estava alejado com este homem cego, pero este homem mirou e viu homens. Que homens são estes?
não tenho dúvida que se trata de los discípulos de Jesus que estavam allí a seu redor. Queridos, e quando este homem cego viu a los discípulos de Jesus a seu redor, não pudo discernir. Sus ojos aún estavam como que manchados, borrosos, como que com neblina assim. Como aquele momento que tu despierta depois de uma noite de sueño profundo, que seus olhos estão todos llenos de umas chicaquitas assim, e tu abre os olhos e não logra ver com claridade. Este homem estava vendo assim. Por isso ele via os discípulos e los confundia com árbol. Pero estes árboles estão caminhando, os discípulos assim, se movendo, e ele percebia, pero não distinguia com claridade. Que aprendemos com isto? Assim estavam os olhos de los discípulos de Jesus naquele momento. Assim estão os olhos de muitos de nós neste momento, queridos. Não vemos as coisas com claridade. Não escuchamos com claridade. Escuchamos e não entendemos nada. Vemos, pero não discernimos. Confundimos a vida cristiana com uma aventura de niños. Assim é a vida de muitos cristianos. Vêm à igreja pensando que a igreja é lugar de solamente receber milagre e nada mais. Não querem compromisso com Deus. Não querem compromisso com a palavra de Deus. Não querem viver para a glória de Deus. Só querem receber a bendição de Deus. Não, isto não é ser igreja. Isto não é ser cristiano. Isto é ser interesseiro, interessado, aprovechador. Querem que Deus tenha um compromisso com ele, pero ele não quer ter um compromisso com Deus. Quando o pastor lhe habla, algum irmão lhe habla, e aí, como está? Tem que bautizar, tem que assumir. Não, estou solo. Pero querem receber todo. Hermano, e aí, hermano, tem que ser fiel no dízimo. Não, Deus não necessita de plata. Pero está na igreja, gusta de ar condicionado, gusta de uma silla confortável, gusta de uma alfombra calentita em suelo, gusta que o pastor vá a sua casa orar e passa a noite orando e ayuna por ele, gusta que os hermanos lo cerquem, lo cuidem, pero não quer fazer nada, solamente venga a mim tu reino, pero eu não lhe dou nada. Confundimos, pensamos que a igreja é um lugar de buscar coisas, quando em verdade é um lugar para levar-nos, nosso ser, nossa vida, todo o que somos e temos para a glória de Deus. Gostamos que os pastores missioneros cuidem de nós, pero nós cuidamos de los pastores e missioneros. Quanto estamos preocupados com eles, com o bem-estar de eles, se eles têm o que comer, o que beber, se estão com saúde, se sua família está bem. Gostamos de criticá-los, de juzgá-los, de condená-los quando eles cometem errores, pero quanto hemos estado pendentes de eles? Jesus aqui estava gemindo, diz o texto que Jesus gemia, queridos, com isto. Amigos, então Jesus vai ao próximo passo, ao quarto passo deste milagre. Jesucristo novamente põe as mãos sobre seus olhos e lo hizo mirar-se. Jesus não vai perguntar, e agora vê? Não, Jesucristo lo hizo, mostrando, eu tenho todo o poder. Eu lo hizo. Tu dar-se conta desta afirmação, lo hizo ver. Porque Jesus tem poder sobre toda a coisa. Já não lo sanou de la cegueira al tiro porque não quiso, porque Jesus quiso ensinar primeiro a eles, quiso dar-lhes lição de vida, que era lo mais urgente, porque sua cegueira espiritual era pior que a cegueira física, sua sordez espiritual era pior que a sordez física, sua paralisia espiritual era pior que a paralisia física.
Su lepra espiritual era pior que a lepra física. Sí, queridos. Entonces, amigos, este hombre vio y mira que dice, fue establecido, su vista fue establecida. E viu de lejos e claramente a todos. Este homem agora não estava vendo solamente os discípulos a sua cercania, ele estava vendo a multitud de lejos que quedou-se por allá em la aldeia, com claridade, vistas novas, perfeitas. Aleluias. Bueno, queridos, Jesucristo tem mais que milagro para nós. Aunque Ele tem milagros, aunque Ele hace milagros, aunque Ele é Deus de milagro e realiza milagro hoje em nossos dias. Pero Jesus, mais que isto, Jesucristo quer dar salvação, quer nos fazer crescer na fé, caminhar com Ele, de manos dadas, juntos, aprender de Ele, ouvir de Ele e entender, ver suas obras e discernir bem o porquê destas obras. Jesus não está mandando nadie aqui sair cuspindo nos olhos de outro ou inventando outros elementos místicos para enganar a gente. Jesus está ensinando conduta cristiana aqui, fé amadurecida, fé madura. Queridos, se tu perceber em la continuidade, eles salieron de allí e foram por las aldeias de Cesarea de Filipo, e em el caminho Jesus pergunta a seus discípulos. Agora Jesus vai testá-los para ver se eles aprenderam algo. Jesus les pergunta: quem disse os homens que sou eu? Eles responderam: Senhor, uns dizem que é Juan el Bautista, outros que é Elias ou alguno de los profetas. Então Jesus les dijo: e vosotros, quem decís que sou? Respondendo Pedro lhe dijo: tu eres el Cristo. Aleluias. Este mesmo texto em Mateus 16, verso 16, Pedro disse: tu és el Cristo, el Hijo del Dios vivente. Aleluias. Querido, está abrindo seus olhos, estão compreendendo. Aún há passos para dar, pero esta experiência com el cego de Betsaida les causou um impacto muito positivo. Já não teriam dúvida quem era Jesus, pero necessitavam madurar muita coisa, pero iam passar por este processo. E quizás tu esté metido aí em um processo também e não entendeu. Quizás tu está em este processo e não compreende e pergunta: por quê, Jesus, que tu não haces o que pido? Jesus quizás está haciendo muito mais e tu escucha, pero não entendes. Jesus está haciendo muito mais e tu vês, pero não discerne, não sabe discernir. É momento, queridos, de caminhar de manos dadas com Jesus. É momento de caminhar mais com Ele e escuchá-lo aparte, tu e Ele e tu. Quizás é momento de poner-se mais tempo aos pés de Cristo em oração e pedir a Ele que te ajude a entender, que abras tus ojos espirituais, que sane tu sordez espiritual, tu paralisia espiritual, a enfermidade que te impide de seguir-lo de hecho. Eu quero orar com vocês. Me encantaria seguir uma hora mais falando deste tema, pero nosso horário já se agotou, para que o vídeo não se quede mais largo que já está. Oremos. Senhor, te damos graça, te glorificamos por esta palavra. Ojalá, Senhor, que cada pessoa que me escucha, todas indistintamente, cada uma, pueda aprender, pueda sentir-se tocada, impactada por esta palavra e decidida a cambiar, Senhor, a não ser mais enganado por enganadores que utilizam estes textos bíblicos para ensinar-lhes hechiceria gospel, para vender-lhes elementos místicos dentro das igrejas, que eles abram os olhos e vejam o engano que estão caindo e nunca mais aceitem estas coisas, e que entendam o propósito de sua palavra e o propósito deste milagre, Senhor, e de todos os demais milagros. Senhor Jesus, que cada um também compreenda
que você quer que crescamos, que amadurezcamos, que deixemos de ser ninhos, porque quando éramos ninhos, hablávamos como ninhos, pensávamos como ninhos, discorríamos como ninhos, pero depois que crescemos, deixamos de ser ninhos. Senhor, ajude-nos nisto, a crescer espiritualmente, a avançar, a caminhar com você em particular e a compreender as maravilhas de tu reino. Que seamos também, Senhor, pessoas que não solamente querem receber, que seamos pessoas que também se donam e donam mais de si. Em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, para o honor do nome de Cristo Jesus. Santo, santo, santo é tu nome, Jesus. Ajuda-nos a santificá-lo como você é digno de ser santificado. Não só em nossas palavras, não só cantando alabanças, não só dizendo frases de efeito, sino com nosso vivir diário e nosso desenvolvimento cristiano a lo largo de nossa vida. Em nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesucristo. Amém e amém, Senhor. Muito bem, queridos, aqui chegamos ao final desta reflexão bíblica. Se esta palavra lhe tocou ao coração, não crees que tus amigos, tus parientes, tus conhecidos, que os contatos que tu tens nas redes sociais, todas elas, também necessitam ouvir esta palavra? Ajude-me com isto, querido. Eu não conosco tus contactos, então ajude-me nesta propagação. Comparta com eles este mensagem. Se tu estás suscrito, lhe agradeço. Se não, suscríbete neste canal. Palavra sencilla e pura. Ajuda-nos. Ser um agente de Cristo neste mundo também. Fuerte abraço a todos. Muita graça em el gran e glorioso nome de Jesucristo. Nos vemos pronto. Queira Deus.